Bom, pessoal, vamos para a parte 2 dessa aula sobre defesas corpóreas. Então, a gente fala muito aí, principalmente no momento que a gente está falando dos linfócitos, a gente fala de linfonodos, linfa, o próprio termo linfócito. O que é isso? Então, no nosso organismo, nós temos dois sistemas que circulam líquidos e que distribuem nutrientes pelo corpo, recolhem toxinas, que é o sistema circulatório, onde nós temos o sistema de artérias, veias, capilares, onde se percorre no interior deles o sangue. Mas nós temos ali, paralelamente, um outro sistema, que é o sistema linfático. Esse sistema linfático, como você pode ver aqui, ele é composto também de vasos que estão ali paralelo aos capilares sanguíneos, e o líquido que circula por ele é a linfa. A linfa ela é diferente do sangue porque, por exemplo, ela é incolor, ela não tem hemácias. Nós temos alguns leucócitos que passam por ela, nutrientes. Então, esse sistema linfático ele tem a função de recolher a chamada substância intercelular, aquilo que fica bem internamente dentro dos tecidos e onde o vaso sanguíneo não consegue captar. Então, o sistema linfático ele é um sistema auxiliar, que ele vai recolher aqueles nutrientes, toxinas, substâncias que estão nos tecidos, vai drenar aquilo e devolver a corrente sanguínea, tá certo? Porque ele se conecta ao sistema circulatório. Então vejam só, mas além disso, é no sistema linfático que ocorre a diferenciação dos linfócitos B, linfócitos T, como a gente já combinou aqui, já conversamos sobre isso, onde esses precursores eles são produzidos na medula óssea, mas depois eles terminam se diferenciando nos chamados gânglios linfáticos. Você vê aqui que tem umas regiões mais espessas. Esses daqui são os gânglios linfáticos ou linfonodos. E existem alguns órgãos também que fazem parte aí desse sistema linfático. Veja que ele se espalha, pegando aqui uma parte da cabeça, todo o tórax, membros, abdômen, membros inferiores, membros superiores, ok? Então, vamos falar mais um pouquinho dele. Esse vídeo aqui é um vídeo interessante, tá? E aí vocês acompanham aí, tem uma trilhazinha e depois eu explico, ok? Mostrando aí o sistema linfático. Esse vermelhinho aí são os vasos sanguíneos e esse roxinho são os vasos linfáticos. Ele está mostrando a estrutura de um linfonodo, um gânglio linfático. Beleza? Então, repetindo aqui, pessoal. Então, aqui você tem o sistema linfático, onde tem essas regiões mais delgadas, aliás, mais espessas, e regiões mais delgadas que são os vasos linfáticos, ok? Então aqui está mostrando os vasos sanguíneos, esses vermelhinhos, e aqui os vasos linfáticos, e aqui está circulando a linfa, ok? E ali são os glóbulos brancos linfócitos, beleza? Então aqui ele vai mostrar a outra estrutura de um linfonodo, um gânglio linfático.
que vai recolher aí, ele está ligado, interligado a capilares linfáticos, tá certo? E aqui é onde chegam os precursores dos leucócitos para se diferenciar, tá certo? E essa linfa ela vai percorrer e vai se conectar, vai ser devolvida à circulação a nível ali de via cava, nessa altura aqui do tórax, tá certo? Então ele está interligado aí ao sistema cardiovascular, ao sistema circulatório. Bom, essa doença aqui é a doença chamada de elefantíase. Ela é transmitida por um mosquito, o pernilongo, que é do gênero Culex, onde ele transmite para a pessoa a larva de um verme chamado de filária, o nome científico Wuchereria brancoft. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando das verminoses. É uma verminose, beleza? E o que esses vermes fazem? Eles entopem os vasos linfáticos. E aí, dependendo daquela região que houve esse entupimento, não há mais o recolhimento dessa substância, não há intercelular, não há mais a drenagem dos tecidos. E aí ocorrem esses acúmulos de fluidos, provocando o supercrescimento, a hipertrofia da região, e aí é como se ficasse aqui como se fosse uma pata de um elefante, daí o termo elefantíase, beleza? Então, é uma doença aí parasitária, é um tipo de verminose transmitida por mosquito, tá certo? Que tem a ver com o nosso conteúdo. Bom, nós temos também esse sistema linfático, ele é formado pela linfa, os vasos linfáticos, os gânglios linfáticos e os órgãos linfáticos ou linfóides. Nós temos os primários e os secundários. Os primários chamados de geradores e os secundários são os periféricos, onde vai ocorrer aí essa diferenciação dos linfócitos. Então, esses órgãos primários, linfóides primários, nós temos a medula óssea e o timo. A medula óssea, ela onde é a síntese dos precursores das células sanguíneas, e o timo, que é um órgãozinho que fica aqui abaixo do externo. Vou mostrar para vocês mais na frente numa figura. E nós temos os órgãos linfóides secundários, beleza? Que é o caso dos linfonodos, que são os mesmos gânglios linfáticos, o baço e os folículos linfóides, que são estruturas menores, como placas de Pey, que fica na região do intestino, o apêndice, beleza? Bom, então nós temos aqui, um pouco dessa organização dos órgãos, o sistema. Aqui o timo, onde é que ele fica? Porque ele está acima do coração, porque ele fica de trás do externo, que é o timo, e aqui é o baço, que fica na região abdominal. Então são dois órgãos do sistema linfático. E aqui você tem os vasos linfáticos, os linfonodos, cujo linfonodo, um dos mais famosos é a amígdala, que fica aqui na faringe. Nós temos também a adenoide, que fica na mucosa nasal. São duas regiões que ficam em pessoas com hipersensibilidade, fica bastante inflamada, provocando sérios problemas respiratórios. Às vezes é recomendado fazer a cirurgia para retirada de adenoide, de amígdala, mas vejam só que a amígdala, principalmente, você está tirando um linfonodo ali, local de maturação, faz parte das nossas linhas de defesa, tá certo? E aí você está tirando ali uma linha de defesa. Então isso só deve ser feito em casos, tá certo, mais preocupantes. Tem que sempre analisar a questão custo-benefício. As placas de Pey, que eu falei, que fica aqui na região do intestino, o apêndice também funciona aí como um folículo linfático, que é uma estrutura menor do que um linfonodo, beleza? Esses linfonodos, às vezes, eles ficam inchados, doloridos, porque você está com algum processo infeccioso, tá certo? Muitas vezes você não sente os sintomas da doença, mas eles ficam doloridos, eles estão trabalhando ali, porque ali estão se diferenciando linfócitos B, linfócitos T, tá certo? Que é a nossa terceira linha de defesa, nossa defesa específica, como eu já expliquei para vocês. Tudo bem? Bom, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, drenagem linfática,
tá? Aí uma propaganda sobre essa drenagem linfática, onde é feita essas espécies de massagem para diminuir essa retenção de líquidos. Aqui até na propaganda ele fala que diminuir a retenção hídrica, eliminar toxinas, porque isso vai ser devolvido para o sangue, e do sangue sai pela urina, relaxamento muscular e olha só, aqui está bem, né? Ativa o sistema imunológico. Por quê? Porque é sabido que essa linfa que está acumulada, ela circulando, a distribuição das células de defesa, ela fica melhor, tá certo? Bom, falando sobre células de defesa, sobre sistema imunológico, imunização, nós temos sempre muito falado a questão da vacina e do soro, tá certo? Então, nós temos dois tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. A vacina, ela é uma imunização ativa e o soro é uma imunização passiva. Por que a vacina ela é ativa? Porque o indivíduo ele vai ser inoculado com o próprio antígeno, o causador da doença. Por exemplo, quando desenvolverem a vacina para o coronavírus, vai ser aplicado em você o próprio coronavírus, só que ele é atenuado. Para ativar o seu sistema imunológico, lembra aquilo que eu expliquei? Que aquele antígeno vai ser apresentado para os linfócitos auxiliares, os linfócitos T auxiliares, que vão passar informações para os linfócitos B, para produzir os anticorpos, os linfócitos T citotóxicos. Então, ele vai ativar o seu sistema imunológico a produzir uma resposta específica, tá certo? Para o seu organismo, gerar aquelas células de memória, linfócitos B de memória, linfócitos T de memória. Bom, por isso que ele é chamado de imunização ativa. Já o soro não, ele é uma imunização passiva. Por quê? Porque você já recebe os anticorpos prontinhos para agir. Não vai ativar seu sistema imunológico, você vai receber os anticorpos prontos, as armas para combater uma toxina, uma doença, beleza? Um veneno. Então, é a primeira coisa. Bom, a imunização ativa, ela tem ação duradoura, muitas vezes por resto da vida, só que a ação dela é lenta, demora alguns dias. Enquanto a passiva, ela tem ação rápida, que você já recebe pronto os anticorpos. Porém, ela é passageira. Por quê? Porque você elimina esses anticorpos, eles são perdidos, por exemplo, pela urina, tá certo? Bom, mas existem dois tipos de imunização ativa e dois tipos de imunização passiva. Eles subdividem em natural e artificial. Então, uma imunização ativa natural é a própria doença. Então, quando você pega catapora, você sofre com a doença, mas você fica imune para pegar outra vez, porque você gera essas células de memória aqui, que produzem os anticorpos e ficam circulando no seu sangue aí pelo resto da vida, tá bom? Então, a própria doença é uma forma de imunização, só que você sofre com a doença. Ela é chamada de imunização natural. A artificial é a vacina. Ou seja, qual é a vantagem da vacina? É você desenvolver as células de memória, os anticorpos, mas não sofrer com a doença. Por isso que o antígeno ele é atenuado, para que você não adoeça, mas que você gere anticorpos e células de memória, tá bom? Bom, por isso que é muito sensível você deixar ele achar o jeito dele, que ele não causa doença, mas que ele seja compreendido pelo nosso sistema imunológico, seja detectado. Já a imunização passiva também tem a natural e a artificial. O soro é artificial, o soro contém anticorpos. Uma imunização passiva natural é aquela, por exemplo, que ocorre pela placenta. A mãe ela passa pela placenta alguns anticorpos para o embrião. A amamentação, a gente falou aqui das imunoglobulinas A, as IgAs. As IgAs elas podem passar faz parte lá do colostro, tá certo? As imunoglobulinas A. Então aí a criança, de maneira congênita, ela está recebendo aí anticorpos prontos da mãe. Então é uma imunização passiva do tipo natural.
ok? Bom, a vacina ela foi descoberta lá pelo Edward Jenner em 1798, certo? É famoso esse experimento dele, onde na época o mundo ele sofria uma pandemia de varíola, tá certo? E tem dois tipos de varíola, tem a varíola bovina, que é mais branda, e a varíola humana, que é uma doença terrível, o índice de letalidade é altíssimo. A bovina ela é mais branda e a humana é maligna. Aí o que ele percebeu, o Edward Jenner, pela observação? Que aquelas pessoas que cuidavam de vacas, elas, naquele período de pandemia, elas desenvolviam uma varíola, só que mais branda, a varíola bovina passada para o ser humano. E elas não adoeciam, por mais que a pandemia tivesse espalhado, elas não adoeciam, mesmo que elas fossem levadas para locais com pessoas doentes de varíola, elas não adoeciam da varíola humana. Então ele percebeu que essas pessoas estavam imunes à varíola humana pelo fato de já terem tido a varíola bovina, tá certo? Então o que ele fez? Dessas feridas aqui de bovinos, por exemplo, que isso aqui produz pus, ele pegou esse material e injetou em pessoas, tá certo? E essas pessoas elas não adquiriram a varíola bovina quando recebiam, porque aqui no pus tem restos de vírus e elas ficavam imunes. Então foi o primeiro tipo de vacina era feito com pus, o pus dos ferimentos. Depois ele mudou isso para o próprio pus de pessoas doentes da varíola humana. E aí ele percebeu que sempre dava certo. Essas pessoas que não tinham desenvolvido a varíola, quando eram inoculadas aí com esse pus, elas ficavam imunes. E aí surgiu o termo vacínia, que vem de vaca, tá certo? E aí surgiu o termo vacinação, vacina, tá? Diz a história que ele inoculou, inclusive, o seu próprio, quando ele fez essa primeira tentativa aqui, a segurança dele era tão grande que ele fez no próprio filho dele de 10 anos. Ele injetou pústulas de varíola bovina e depois levou ele para uma área com vários doentes de varíola humana. Foi uma coisa bem arriscada, mas terminou dando certo que o menino não pegou a varíola humana, beleza? Então aqui nós temos algumas imagens da varíola humana, uma doença terrível, mas graças a Deus ela foi erradicada no mundo na década de 70. Pouquíssimos laboratórios, uns 3 no mundo, guardam esse vírus em ambiente extremamente segurança altíssima, segurança alta. É o vírus ortopox vírus, varíola, beleza? Então ele está guardado lá, mas ele não circula mais no mundo. É uma doença, uma das pouquíssimas aí consideradas erradicadas, tá certo? E aqui é uma imagem do Edward Jenner, esse aí que é dado a ele os créditos do desenvolvimento das primeiras vacinas, tá certo? Bom, uma coisa interessante também a gente falar que o futuro o que nós temos hoje de vacinas? As vacinas hoje elas são injetadas. Nós temos uma vacina, a única que é administrada de forma oral, que é a da poliomielite, que é a vacina chamada de Sabin. Então, qual é a dificuldade dessa vacina? É você injetar ali, inocular a pessoa de forma oral, porque isso tem que passar pelo estômago. E nós sabemos que o nosso suco gástrico ele representa uma forma de uma barreira de defesa da gente. Então, muitos micro-organismos morrem ali na presença do suco gástrico. Então, é difícil achar uma maneira de criar uma proteção para essa vacina, tá certo? Aqui tem uma perspectiva para o futuro
que dizem que no futuro nós vamos ser vacinados pelo próprio alimento, tá bom? Então, aqui nós temos, por exemplo, o uso da engenharia genética, onde você pode utilizar, por exemplo, bactérias transgênicas, onde nessas bactérias você insere um gene que vai produzir lá uma proteína do capsídeo do vírus, ou seja, um gene para o antígeno, e você coloca aqui um gene de resistência, vocês vão entender na frente por que esse gene de resistência a antibióticos. E aí você coloca isso aqui num DNA bacteriano chamado de plasmídio, coloca em suspensão com bactérias usadas como vetores de genes, que é a Agrobacterium. E aí você coloca lá numa solução com folhas de plantas, por exemplo. Aqui ele pegou folhas de batata. E aí o que acontece? Essas bactérias elas infectam essas células aqui. Só que elas vão infectar com o DNA delas e vão transferir esses genes que carregam aí o gene do antígeno e o gene de resistência a antibiótico. E aí o que acontece? Você utiliza aí antibiótico para matar aquelas bactérias que o processo de transferência de transformação dela, de transferência que ela, para garantir que ela absorveu aquele plasmídio com o gene para o antígeno, você colocou ali um gene de resistência a antibiótico. Então, aquelas que morrerem é porque elas não absorveram aquele plasmídio que trazia o gene do antígeno, para deixar somente aquelas que tinham o gene de resistência. Aí você faz uma seleção natural e aí garante com que aquelas que sobrevivem apenas as bactérias que foram transformadas, elas vão infectar as células vegetais. Aí você utiliza alguns hormônios vegetais aqui para estimular essas células aqui se diferenciarem. Essas células da folha se transformar aqui em raízes, um caulezinho, até surgir uma plantinha. E aí as células dessa plantinha aqui, todas as células dela, tem aquele gene para o antígeno ali de uma doença, por exemplo, da gripe, qualquer outra doença viral, bacteriana. E aí quando com qualquer célula dessa planta tem esse gene, quando você come qualquer parte dessa planta, aqui por exemplo, comer a batata, que é o caule dessa planta, né? A batata inglesa, que é a doce, vocês vão aprender isso em botânica, a doce é a raiz. E aí você come e aí você vai adquirir ali aquelas células vegetais, e aquele DNA vai ser absorvido ali, o trecho desse DNA vai ser absorvido pela sua mucosa, e aí mucosa intestinal, e você vai gerar anticorpos e células de defesa. Então, é uma perspectiva para o futuro, certo? Bom, o soro, como é que o soro é produzido? O soro com anticorpos. Então, você pega lá um veneno de cobra, por exemplo. Que você é picado por uma cobra, tem que ser uma ação rápida, tá? Então, você pega lá o veneno da cobra, dilui ele bastante e aplica num cavalo, no sangue aqui de um cavalo, que é um animal que tem 5 vezes mais sangue que a gente. Então, nele aquilo não vai matar ele. Tem que botar uma quantidade que não mate ele. E aí o que acontece? O sistema imunológico dele vai produzir anticorpos para esse veneno. Aí o que você faz? Você tira dias depois, semanas depois, tira o sangue dele, o sangue desse cavalo, tá? Você centrifuga e aí você extrai aqui o soro. Esse soro aqui ele é armazenado e contém aqui os anticorpos para aquele veneno de uma cobra qualquer, tá? Isso é produzido em escala industrial e espalhado para os postos de saúde, beleza? Então você tem aí soro, por exemplo, os soros são específicos. Então você tem um soro para coral verdadeiro, o anti-elapídico, para jararaca, o antibotrópico, para cascavel, o anticrotálico, o antilaquésico, que é o da surucucu. Então, são as cobras que provocam mais acidentes no Brasil. Hoje tem soro também para, na verdade, a maior parte dos ataques hoje mais peçonhentos no Brasil é por escorpiões. Então tem para escorpião, tem para aranha, picada de aranha,
a lacraia, tá certo? Que o soro ele tem que ter uma ação rápida, porque não dá tempo da pessoa ser vacinada para produzir os anticorpos, tá? Tem que receber pronto, porque não dá tempo, a pessoa morre, tá certo? Bom, para finalizar, nós vamos falar aí de algumas desordens do sistema imune. Uma coisa é as doenças autoimunes. O que é isso? O nosso sistema imunológico é uma arma fortíssima, mas ele pode se voltar contra nós mesmos, contra nossas próprias células. Então nós temos o lúpus, por exemplo, lúpus eritematoso. Então o lúpus é uma doença autoimune. Eu até falei também lá do PTI, lá nas plaquetas, né? Onde o corpo começa, as células leucócitas atacam as plaquetas. E aqui nesse caso ele ataca as próprias células do indivíduo, quanto os componentes, quanto os ácidos nucleicos que são liberados aqui com a morte das células epiteliais. Você sabe que estão em constante renovação. E aí começa a aparecer essas manchas aqui, que aparece também lá na doença púrpura. Ok? Então aqui é uma doença autoimune, que são doenças quando o nosso sistema imunológico ataca nossas células, nossos órgãos. E nós temos os processos alérgicos, que são processos de hipersensibilidade. Ou seja, quando o sistema imunológico atua de forma exacerbada, exagerada, dando uma resposta exagerada a certos antígenos que são chamados de alergênicos, certo? Então, pode ser, por exemplo, pólen, poeira, esporos de fungo, substâncias químicas de certo alimento, medicamento, entre outros. Ok? É preciso identificar o que você é alérgico. E aí entra aqui a participação daquelas imunoglobulinas, IgS. São elas que se ligam ao alergênico, o antígeno, o alergênico, o que causa alergia. Esse complexo aqui se adere, esse dímero se adere aqui à membrana do mastócito, fazendo com que o mastócito libere grandes quantidades de histamina, que é um vasodilatador. E aí vai provocar vasodilatação de forma generalizada, provocando vermelhidão na pele e problemas respiratórios, que aumenta a coriza, espirros, tá certo? Aumenta as dificuldades respiratórias, contração, por causa da contração da musculatura lisa, que é onde passam o ar, vermelhidão, coceira, ou seja, que é quando há uma reação exacerbada do sistema imunológico, e isso é prejudicial e pode matar, ok? Então, caso, por exemplo, de asma, que é considerado doenças alérgicas, rinite, sinusite. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a parte 2 para a gente finalizar esse conteúdo de defesas corpóreas. Então, um grande abraço, valeu!